Já passo para o doutor Valdir a bola, já que o senhor passou 2 vezes pela presidência do INSS, imagino a dificuldade que é administrar o INSS, e a primeira questão é fraudes. E isso impactou o senhor quando o senhor recebeu essa notícia? Bom, boa noite, Vila. Quero saudar todos que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer estar com você aqui. Me impactou muito. Primeiro porque eu, pessoalmente, fiz carreira no setor público na Previdência. E o que eu aprendi em matéria de gestão pública, aprendi nos escaninhos do INSS e, como você disse, eu tive a oportunidade de presidir a autarquia. A Previdência Social e o INSS, como responsável pela gestão do sistema, ele precisa funcionar com base na confiança da sociedade e da população. Sem essa confiança, é claro que as pessoas ficarão temerárias de continuar contribuindo para o sistema, e essa contribuição de quem está trabalhando é fundamental para pagar os benefícios de quem já está aposentado, dos pensionistas, porque o nosso sistema é um sistema de repartição, ou seja, aqueles que estão no mercado de trabalho contribuem para pagar os benefícios daqueles que já cumpriram a sua missão no mercado de trabalho e hoje estão aposentados. Essa fraude, pelo tamanho dela e pela especificidade, ela é assustadora, porque pelo número de pessoas que foram impactadas e também porque é uma fraude evitável. Uma boa gestão, ela teria condições de identificar, primeiro considerando que foram feitos convênios com entidades que algumas nem sequer existiam de fato, né? E não há dificuldade de identificar uma situação como essa se a administração for diligente o suficiente. Segundo, porque nós estamos falando de milhões de pessoas que reportaram o problema e ninguém tomou providência. Isso também é muito, muito grave, muito preocupante. Agora, é um sistema, como eu disse, que é muito importante para a estabilidade social do país. Um país tão desigual como o Brasil, nós precisamos recuperar a credibilidade do INSS. Eu acho que o governo fez muito bem em fazer ajuste imediato na gestão. O presidente atual, uma pessoa que eu conheço, com quem eu trabalhei, e é muito competente e sério, eu não tenho dúvida que ele vai conseguir virar essa página no INSS. E por óbvio, as pessoas precisam ser ressarcidas. Nós precisamos identificar todas as pessoas que foram lesadas e elas precisam ser ressarcidas até o último centavo. Doutor Marcos Oriano Corrêa, o senhor que é então um pesquisador da área, né? Não é a primeira vez que a gente ouve falar em fraude do INSS, mas nesse volume, creio, não sou especialista, mas deve ser o maior da história. Como é que é essa questão no Brasil, né? A Previdência, vamos falar a expressão antiga, né? A Previdência Social, ela tem uma história, né? Que vem lá do século XX, no caso brasileiro. E aí chegamos agora no século XXI, já no final do século XX, tivemos problemas. Alguns casos ficaram sérios. Uma senhora chamada Georgina, no século passado, que depois foi ao exterior, ficou um tempo na Costa Rica e tal. E parece que é insolúvel. Então, o senhor, no caso da pesquisa, como é que fica isso? Isso que disse o Dr. Valdir, uma coisa importante, a perda da confiança no sistema. Bom, Vila, primeiro, boa noite aos amigos aqui, convidados. Eu penso que a gente tem que entender o sistema de fidúcia de uma forma muito mais ampla do que exclusivamente a questão da fraude. O sistema previdenciário, ele é sim fiduciário, no sentido de que as pessoas têm que ter confiança, mas a confiabilidade, ela se dá em 2 níveis. Primeiro, o nível do esgarçamento dos benefícios no tempo. Nós temos percebido que há uma traição da confiança do segurado com uma modificação constante de normas, fazendo com que haja um recrudescimento da situação do segurado brasileiro, dificultando a vida do segurado brasileiro. Então, isso necessariamente corrói a fidúcia. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto das fraudes. Eu devo dizer uma coisa muito claramente. Casos como o da Georgina e outros que foram célebres, eles já não existem da mesma maneira que eles existiam. O sistema, nesse sentido da fraude, não vou
me lembrar, mas fazendo um levantamento, desde o primeiro governo Lula, já vinha existindo uma quantidade de medidas que eram medidas muito efetivas para o combate à fraude. Então, essas fraudes de concessão de benefício, elas não existem. Então, tem que se diferenciar o tipo de fraude que está acontecendo agora com a fraude na concessão do benefício. Esta, para o bem do Brasil, ela está cada vez mais difícil de acontecer, por conta de vários fatores. Tem operações que eu posso até achar que elas são muito rigorosas, mas elas existem como políticas de Estado, não mais como políticas de governo, porque elas passaram por governos subsequentes. Como, por exemplo, tomar conta dos benefícios por incapacidade que são concedidos, verificar se eles estão presentes ou não, verificar a existência da pessoa, a prova de vida. Então, assim, há uma quantidade, um conjunto bastante significativo de medidas que já são medidas de Estado e não de governo e que superaram aquelas fraudes que eram fraudes no benefício. Então, tem que se localizar essa nova fraude e essa suposta quebra na fidúcia do sistema no lugar certo. Ela é uma crise dos contratos e dos convênios no Brasil e ela não perpassa apenas a Previdência Social. O contrato, a contratação no Brasil, no contrato administrativo, ele é cheio de problemas, especialmente nos processos licitatórios. Isso a gente sabe, a gente conhece. Então, assim, aquela fraude que corroía a ideia de benefícios concedidos de forma fraudulenta, eles devem se afastar dessa ideia porque ela não existe da mesma maneira. Então, nós quebramos a fidúcia nos benefícios, ao fazermos rigorosas exigências de benefícios, as pessoas ficam desconfiadas do sistema porque elas alcançam os seus benefícios, mas não mais nesse patamar. E eu acho que essa fraude é uma fraude boa para revisitar a ideia de contratação como um todo da administração pública, e não apenas do INSS. Mas ela é uma fraude de outra natureza, porque você faz um convênio, né, porque tem que se entender o que acontece. Eu sou um associado lá de uma entidade, ou aquela entidade não existe, mas essa entidade vem e faz um convênio, ou seja, um contrato com o governo, porque quem é que desconta? Quem desconta é o INSS. Então, eu, como segurado, ou seja, como associado daquela entidade, eu quero a prestação de um determinado serviço. Eles vão me prestar serviços odontológicos, serviços de médicos, enfim, de diversas naturezas. Então, eu desconto o meu valorzinho. Só que, para ficar mais ágil, se faz por meio de uma negociação em que o INSS que faz o desconto automático. Então, o segurado tem que saber se ele pertence àquela entidade, se ele está autorizando o desconto. É basicamente isso. E se não está acontecendo isso, existe uma fraude, que é uma fraude que pode ocorrer na inexistência de um convênio regular ou algum problema de falsificação da vontade daquele que está tendo um valor descontado. Então, isso é uma outro tipo de fraude que não é exclusivo do INSS. É uma doença da administração brasileira nas contratações em geral. Então, acho que tem que ficar bem claro isso para não causar um pavor geral e infundado. Embora seja uma coisa delicada, nós não nos tiramos da delicadeza do tema, mas tem que tomar cuidado porque as coisas têm que ser postas nos seus devidos lugares. Perfeito. Doutora Márcia, a senhora está na outra ponta, né? Ali no cotidiano, no dia a dia do aposentado, certamente indignado com tudo que está ocorrendo. Como é que eles estão recebendo todo esse escândalo, acho que é o maior da história da Previdência Social no Brasil? O que acontece? O segurado, em sua grande maioria, veio tomar conhecimento dessa fraude agora, porque a mídia está divulgando. Assim, tenho muitas pessoas que não eram meus clientes e que têm buscado hoje. Por quê? Porque ficaram sabendo pela mídia. E depois eles vão buscar auxílio para consultar se tiverem esses descontos. E descobrem descontos e também empréstimos. Mas são pessoas muito simples, que, como eu estava comentando com o Dr. Valdir antes, elas não têm acesso a aplicativo, elas não têm acesso a um 135, elas simplesmente se aposentaram e estão tendo ali a vida, às vezes eu até questiono. Aí o que aconteceu? Comecei a receber essas dúvidas e ajudando as pessoas ali, os segurados, a acessar o aplicativo, há algum tempo já, mais de um ano e meio, excluindo a opção
pedindo para procurar o banco e outras providências não judiciais, no administrativo de orientação. E agora, com essa divulgação, eles estão se sentindo lesados. Por quê? Porque R$50, R$37, R$40, para quem ganha R$1.500, R$1.520, é muita coisa. É um valor muito alto para eles, né? E eu questionava exatamente isso. Quando eles vinham, por que o senhor se associou? Mas, doutora, eu não me associei. Eu não me associei. E eu tenho 20 anos caminhando aí com a área previdenciária, porque eu já trabalho nessa área desde antes de terminar a faculdade. E não tinha a minha clientela, que é uma clientela de trabalhador rural, de benefício assistencial, nunca existiu associação para eles. Isso é recente, começou depois dessa situação de empréstimos. Começaram os empréstimos, eu estou vendo cada vez mais os segurados endividados, e aí eles vão acabando fazendo empréstimo, vai misturando todos aqueles descontos e acabam nem percebendo que ocorreram também esses descontos fraudulentos, porque alguns empréstimos eles acabaram realmente fazendo. Mas não tem uma associação, o que uma pessoa que ganha um salário mínimo e mora no sítio, sim? Qual o benefício que foi oferecido? Não foi oferecido nada, a grande maioria não assinou, não tem nem ideia de como que chegou, como que eles conseguiram fazer esse desconto. E eu tenho uma questão que eu sempre me questiono, uma questão aqui, a fragilidade do INSS. O doutor até falou que antes era esse caso aí na concessão dos benefícios. Então, hoje, a questão envolvendo os bancos. Os segurados fazem o protocolo no INSS e antes de chegar a carta de concessão para eles já estão recebendo ligação dos bancos, oferecendo empréstimo. Eles sabem através dos bancos. Então, eu tenho a impressão que sempre acontece o quê? Tem uma fragilidade, né? E não existe uma previsibilidade de que isso possa acontecer, e nem um trabalho mais forte para que se evite essas fraudes, sejam elas nas cartas de concessão, nas perícias médicas ou nesses empréstimos e descontos que têm acontecido ultimamente.